Por que a conferência offline? A conferência offline surgiu de um desejo que a gente tem de poder cooperar para uma visão mais clara acerca do Evangelho, aqui na nossa cidade, no nosso estado, na Paraíba. E quando Paulo escreveu para os irmãos da Galácia, Paulo tinha uma preocupação muito grande, porque os irmãos da Galácia tinham recebido um Evangelho bem genuíno, bem verdadeiro, da boca do próprio Paulo, mas depois que o Paulo partiu e deixou os irmãos sozinhos, eles foram assediados por pregadores judaizantes que estavam acrescentando à mensagem do Evangelho a questão do mérito humano, do esforço, né, do cerimonial, do sacrifício próprio, tudo isso em prol de conseguir a aceitação divina e tudo. Então Paulo vai e escreve a carta aos irmãos da Galácia dizendo: vocês estavam correndo tão bem com o Evangelho, quem foi que vos encantou, que vos impediu de correr? E nós estamos vivendo dias bem semelhantes a esses no nosso tempo. A questão do desenvolvimento da mídia, né? A televisão, os muitos CDs, gospels que temos por aí, internet, redes sociais, tudo isso serve como megafone, né, para promover as mensagens boas do Evangelho, mas também para promover mensagens confusas sobre o Evangelho. E a ideia da conferência offline é exatamente nós desligarmos a televisão um pouco, desligarmos os nossos CDs, sons, nos desconectarmos da internet, dos nossos celulares, do iPod, iPad e tudo, e nos conectarmos e abrirmos a Bíblia para ouvir o que ela tem para dizer sobre o Evangelho. Por que os pregadores? Por que esses preletores? O pastor Renan Dias, que tem pastoreado na Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, eu o conheci no seminário teológico Betel Brasileiro, e eu me lembro de sair todas as aulas do pastor Renan, eu saía com lágrimas nos olhos pela paixão que ele aplica quando vai falar o Evangelho. O pastor Renan, ele vai falar sobre o Evangelho televisivo versus o Evangelho de Cristo. E o Evangelho televisivo, esse Evangelho que a gente está acostumado a ver todos os dias quando liga a televisão. E o pastor Jorge Noda vai estar falando sobre o Evangelho filosófico versus o Evangelho de Cristo. Eu acredito que não tem ninguém melhor do que o Jorge Noda para falar sobre esse tema do Evangelho, fazer esse contraste entre o Evangelho filosófico, das boas histórias, o Evangelho intelectual, com o Evangelho de Cristo. O Jorge Noda vai se sair muito bem. Eu me lembro que quando aquele livro A Cabana saiu, Jorge Noda foi a primeira pessoa que eu conheço que elaborou uma tese muito concreta, muito bíblica, contra as ideias que o livro trazia. E o terceiro pregador sou eu mesmo. De maneira nenhuma eu me considero um pregador no nível de Jorge Noda e de Renan. Eu estou, inclusive, bem distante disso. Mas o que me ajuda é o tema. Eu vou falar sobre o Evangelho Gospel versus o Evangelho de Cristo. E esse tema é um tema que Deus tem me dado graça para me envolver com ele ao longo desses 10 anos de ministério aqui no Nordeste. Eu tenho falado um bocado sobre isso, e eu acredito que que vou poder desenvolvê-lo muito bem. Por que essas bandas? O perfil que a gente estabeleceu para as bandas que vão estar participando da conferência offline é responsabilidade teológica no conteúdo das letras. As 4 bandas que foram convidadas para estarem lá na conferência offline são 4 bandas que a gente nota uma responsabilidade teológica no conteúdo das letras dela. É muito mais do que vamos fazer música para o pessoal pular, para o pessoal cantar, para o pessoal dançar. Não vejo nada de errado nisso, você fazer música pela música apenas, pela diversão, pelo entretenimento apenas. Mas eu acredito que para a intenção da conferência offline não ia casar uma banda assim. Então a gente queria bandas que fossem comprometidas primariamente com doutrinar a igreja. Então é isso aí, fica o convite para vocês. Participe da conferência offline, os evangelhos de hoje. 9, 10 e 11 de janeiro, aqui em João Pessoa, na Igreja Batista Nova Vida do Bessa. É um evento completamente free, totalmente gratuito.
e de bastante relevância para a sua vida. Vamos crescer juntos, vamos nos desconectar um pouco de tudo à nossa volta e vamos estar lá, 9, 10 e 11, quinta, sexta e sábado. Quinta a partir das 7h30, sexta também a partir das 7h30 e no sábado a partir das 4 da tarde. É isso aí, Deus abençoe vocês e a gente se encontra na Conferência Offline.